Você tem alguma pergunta aí, Caio? Toca a ficha aí que eu sei que o pessoal tá ouriçado, né? Opa, tem bastante coisa chegando aqui. Imagino. Tem uma pergunta aqui do Tupac Gordo. Nomes muito criativos aqui no Telegram. Ele mandou aqui: fala, turma, quero saber sua opinião sobre o que acontece após a partida. Acreditas que pessoas permanecem conscientes em outro plano até o dia do julgamento final ou simplesmente dormem? Quais argumentos defendem ambas as teses no seu entendimento? Qual alternativa acredita ser a mais provável? Tá, na verdade eu nem tenho aquela mais provável, eu tenho aquela que é empírica, concreta, que a Bíblia me dá elementos. Quando Jesus ele olha o bandido da cruz do lado dele, ele fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Estavam reclamando, né, você lembra no filme, e um pegou: poxa, esse é o Messias, eu reconheço, então hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não falou daqui a 1000 anos, você vai tirar um ronco aí, vai tirar um sono, e aí depois eu volto. Então é hoje. Então, primeiro ponto. Outro ponto é uma parábola que fala de rico e Lázaro, né? Então mostra um homem muito rico, né? E Lázaro, um pobre, um mendigo. E os dois morrem. Um deles vai para o céu, outro vai para o inferno, né? Porque um era mau, foi para o inferno, outro que era bom, foi para o céu. E eles usam a alegoria lá, seio de Abraão, que era o cultural judeu da época, né? Mas transportando para a nossa realidade, céu e inferno. E aí ele está plenamente consciente de onde ele está, quem ele é, e fica preocupado com a família até. Ele fala: puxa, eu quero falar para minha família que o negócio está estreito. E aí Deus fala para ele: não, eles têm os profetas na terra, tem os homens de Deus aqui, já estão dizendo. Então eles têm consciência de onde eles estão, e eu tenho clara convicção que é imediato. O próprio Jesus ressuscitou, apareceu no corpo glorioso, plenamente ciente de quem ele era, qual era a sua missão, quem eram as pessoas. Então você não fica, mesmo porque a nossa memória ela deteriora, né? Você pode ter um Parkinson aí, pronto, sua memória vai para o espaço. Agora, se esse cara que tem um Parkinson, ele morreu, a memória dele está 100% preservada, porque a memória não está presa à nossa carne, à nossa matéria. Ela está no âmbito espiritual, ela é como se fosse um HD externo, né? Porque quando você está no corpo ressurreto, não está mais nessa casca, você tem plena consciência de quem é você, sua memória, está tudo preservado. Mas tu vai com a identidade dessa terra? Tu tem o mesmo nome, a mesma fisionomia? Eu creio que vai ter uma fisionomia semelhante, não idêntica, porque quando Jesus está ressurreto, Maria Madalena foi a primeira a ir no sepulcro. Aí uma coisa curiosa, né? Porque as mulheres eram extremamente desprezadas naquela época, né? E Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, uma mulher, né? Aí tem as más línguas, diz que foi estratégia de Deus, né? Para a notícia espalhar mais rápido quanto para a mulher que ela fofoca, né? Aí ela apareceu ali e ela não reconheceu Jesus, achou que ele fosse o jardineiro, né? E ela ainda fala: poxa, onde é que levaram Jesus? E com a hora que ele fala o nome dela, fala Maria, ela pela voz ela reconheceu: poxa, esse é Jesus. Mas assim, isso foi quando ele ressuscitou e voltou para essa terra, né? Para esse mundo físico. Isso. Porque ele teve que ter uma forma. Mas eu digo, quando a gente morre e vai para lá, seja lá onde esse lugar for, que a gente não sabe o que é, a gente carrega a nossa identidade? Porque não seria meio... A sua memória, eu creio que sim. Memória vai junto, todas as suas vivências, suas experiências, sua memória vai junto, com toda certeza. Agora, a sua identidade física, né? A Bíblia diz que quando nós morremos, nós ficamos como anjos. E anjo quer dizer jovem. Então, nós vamos ser uma espécie de adultos jovens. Na minha interpretação lá. É o que Adão e Eva foram criados no paraíso, né, numa dimensão espiritual, como eu já falei. Eles estavam adultos, não foram criados dois bebês no paraíso e hasta la vista, se virem aí, né? Já estavam adultos, né? Então, eu imagino adulto jovem. Né? Nós vamos estar lá com uma forma como adulto jovem. É que eu fico pensando assim, se a nossa identidade, o nosso nome, as nossas memórias, elas não são meio que moldadas pelo nosso ego, e o nosso ego não é uma coisa saudável de se ter. Mas eu acho que aí você tem acesso a compartimentos, né, da sua memória que a gente não tem aqui, que a gente usa muito pouquinho no cérebro, né? Sim, tem esse ponto acho também. Que abre essas comportas aí, você tem um vislumbre muito maior, sua consciência é outra, né? Isso. Porque eu imagino que se a gente for pra lá e carregar a mesma identidade, uma fisionomia parecida, meio que é o ego indo pra lá. E eu acho mas aí não fica ego, aí não tem não seria ego. isso, né? Não. Seria aí você abre essas comportas, você tem 100% da sua consciência cósmica, pode chamar assim, né? Aí você tem 100% dela. Toca mais uma aí? Tu quer falar? Não, só aproveitando, em relação a ter memória, tá dando pra ouvir? Tá. Eu nunca entendi isso, porque eu penso assim, lá as pessoas vão se reconhecer? Tem alguma passagem que fala sobre isso? Porque, por exemplo, um cara que foi casado 3 vezes,
Tipo, como que fica assim, sabe? Porque a gente fala, agora eu vou voltar a ficar com a pessoa que eu amo e tal, mas seria uma puta confusão, né? Sim. Será que a gente vai ter esse reconhecimento? Porque tem quando eu falo memória eu fico meio confuso. Sim, entendi. Eu creio que a gente tem sim o reconhecimento de identidades. Acho que você vai reconhecer seus antepassados com toda certeza. Você reconhece. Nossa memória não fica desativada nesse ponto. Acho que a gente tem sim um grande reencontro no céu. Né? Agora, quanto à pessoa que... Isso eu gravei um vídeo até que eu dei o nome Casados para Sempre. Digamos que você teve 3 esposas, né? Mas amor, acho que você tem realmente uma vez na vida, de verdade, assim, aquele amor assim de entrega, de se render. Eu creio que se você se encontrar novamente com aquela pessoa, é claro que você vai ter uma afinidade maior com aquela que realmente você amou, para valer, de todo o seu coração, todo entendimento, né? Eu acho nesse sentido. Mas se continua ou não sei, mas certamente a gente se reencontra. Vai dar uma confusão lá em cima, né? O pessoal, suas exes. Vai ser o tipo programa do João Kleber. O segredo. Conta o segredo aí. Alô? Fala. De férias com ex, paraíso? Isso, vai ser de férias com ex.